Infeliz a nação que precisa de heróis. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No primeiro dia de fevereiro de 2021, os militares deram um golpe no estado de Myanmar, país asiático a noroeste da Tailândia, que durante muito tempo foi chamado de Birmânia. O golpe ficou conhecido pela imagem de uma instrutora de ginástica que, sem saber do golpe, filmou sua aula com os tanques do exército passando atrás em direção ao Congresso. A imagem dá um tom cômico a algo que é, em sua essência, uma tragédia, mas uma tragédia que já vem há muito tempo. Em novembro do ano passado, houve uma eleição em que o partido NLD, Liga Nacional Democrática, de Aung San Suu Kyi, ganhou a supermaioria no parlamento. Suu Kyi é uma líder popular, filha do libertador do país Aung San. O governo anterior já era do seu partido, mas não tinha supermaioria para aprovar projetos. Embora ela seja líder do partido, não foi eleita por seu partido para presidente, porque é casada com um estrangeiro e a Constituição de Myanmar proíbe presidentes casados com estrangeiros. Mas o presidente de fato, Hatin Kyaw, criou para ela o cargo de primeira-ministra e era ela quem governava de fato. O golpe aconteceu um dia antes do novo Congresso tomar posse com sua supermaioria do NLD. O golpe, lógico, não é chamado de golpe pelos militares que alegam que a Constituição de Myanmar define que as Forças Armadas podem tomar o poder em caso de emergência. Portanto, como é um caso de emergência na opinião deles, eles constitucionalmente tomaram o poder, prenderam Suu Kyi e deram posse ao vice-presidente, Mint Sui, que é militar. Os motivos alegados pelos militares para a emergência é que houve fraude na eleição do ano passado. Mas, de fato, o que aconteceu foi a expectativa que o NLD, o partido de Suu Kyi, tendo agora uma supermaioria para mudar leis, estava preparando uma ofensiva para retirar poder dos militares. A Constituição atual de Myanmar foi feita pelos militares em 2008, e mesmo que depois tenha resultado em eleições diretas, ainda mantém muito controle na mão dos militares. O governo do NLD já vinha fazendo várias alterações na Constituição e estava planejando agora uma lei que forçava a aposentadoria de militares aos 65 anos. Isso tiraria boa parte dos militares envolvidos com política da ativa. Essa lei também acabava com uma regra de que 25% do parlamento em Myanmar é indicada pelos militares. Lógico, os militares não estavam satisfeitos com isso. Como é comum nessas situações, as informações não são consistentes. Tem gente que fala coisas mais a favor dos militares, outros mais a favor do NLD. Há informações sobre o caso em diversos portais de notícia. Mas, devido à insignificância do país na política global, poucas pessoas têm dado atenção ao caso. Apesar disso, a história do país é um exemplo perfeito de como a secessão é a única solução a longo prazo e como o ideal comunista é um veneno para a sociedade. As seguidas constituições e até as eleições que houveram no país são apenas um disfarce para aquilo que verdadeiramente dá legitimidade ao Estado lá, a violência. Desde o fim do domínio britânico naquele território e a proclamação da independência ocorrida em 1948, é sabido que a vida política é bastante conturbada no país, é golpe atrás de golpe. A então Birmânia, que hoje se chama Myanmar, tem vários grupos étnicos e religiosos que buscam a sua independência, posto que não confiam em grupos vizinhos. Conflitos armados entre esses grupos são comuns, mesmo antes da ocupação britânica. Como é comum, a violência estatal é justificada como forma de repelir tais movimentos separatistas. Por exemplo, mais de 10 mil muçulmanos recentemente fugiram do país em direção a Bangladesh devido a perseguições. Aung San, pai de Suu Kyi, foi um revolucionário comunista treinado pela China e pelo Japão e que criou o BIA, Burma Independence Army, ou Exército de Independência Birmanesa, um exército revolucionário que pretendia obter a independência do país nos moldes do Exército de Liberação Popular, o PLA chinês. Queriam livrar a então Birmânia dos ingleses e criar um país comunista independente nos moldes da China. Porém, não teve muito sucesso inicialmente não. Houve várias confusões, se aliaram primeiro aos japoneses, depois voltaram e se aliaram aos ingleses,
No final, os próprios ingleses não tinham mais tanto interesse em manter a colônia na época e estavam preocupados com uma tentativa dos japoneses de invadir a região, acabaram fazendo o acordo. Aung San e seu exército comunista, que originalmente se alinhou com os japoneses, passou a se alinhar aos ingleses contra os japoneses e depois da guerra a Inglaterra entregou o poder para eles. Portanto, o BIA virou o BNA, o Exército Nacional da Birmânia, o que explica um pouco por que os militares de lá têm uma forte inclinação marxista. Aung San, porém, morreu antes da independência, em 1947. O governo independente surgiu no ano seguinte, 1948, já com as ideias socialistas de Aung San, mas teve muitas dificuldades com as inúmeras brigas entre grupos étnicos no país. Até que, em 1962, houve um golpe militar protagonizado por Ne Win, cujo programa de governo misturava ideais marxistas, nacionalistas e budistas, ficando conhecido como o Caminho Birmanês para o Socialismo. Ne Win nacionalizou a economia e, entre 74 e 88, o país se autoproclamou uma república socialista. Como é de se esperar, a experiência foi um fracasso e, em 1988, o país estava entre os 10 mais pobres do mundo. Foi então que houve uma grande revolta chamada 8888, porque o ápice dessa revolta foi no dia 8 de agosto de 1888, devido a um plano Collor feito por Ne Win, que ainda era presidente. As revoltas foram enormes, os revolucionários identificados pela bandeira do pavão lutador, sim, você adivinhou, também eram comunistas. Nessa revolução que ressurgiu Aung San Suu Kyi. Ela havia saído do país ainda pequena depois que seu pai foi morto e sua mãe participou do golpe de Ne Win. Mas voltou nessa ocasião com um discurso pacifista. Ela pregava que os revolucionários não deveriam usar violência contra as tropas do governo e também as tropas do governo deveriam abdicar da violência. De fato, a intervenção pacifista dela fez com que ela ganhasse o Prêmio Nobel da Paz por isso. Mas fora o Prêmio Nobel para ela, não veio nada muito bom dessa ideia não. Só resultou em promessas por democracia feitas pelo governo, mas nenhuma mudança de fato. As revoltas só pioraram com muito mais gente morrendo. A coisa ficou tão feia que outro militar, Saw Mawong, deu um golpe e tirou Ne Win do poder. Esse novo presidente fazia parte de um grupo chamado SLORC, sigla que significa algo como restauração da lei e da ordem. Mas no final das contas, ele foi ainda mais cruel com os manifestantes e finalmente os protestos acabaram em muito sangue. Nesse ponto, mudaram o nome do país de Birmânia para Myanmar e continuou sendo uma ditadura militar. Em 2008, uma constituição escrita pelos militares foi supostamente aprovada com 92% dos votos. Só que, neste ano, o país havia sido devastado pelo ciclone Nargis, que matou mais de 130 mil pessoas e desabrigou milhares. Ainda assim, o governo disse que ganhou com a participação de 99% dos eleitores na eleição. Olha que beleza essa vitória do SLORC. Fato que, lógico, levantou suspeitas do partido de oposição, a NLD, que acusou os militares de fraude eleitoral. No final, em 2015, finalmente teve uma eleição em que o partido de Suu Kyi, o NLD, chegou ao poder. Em 2019, ganhou de novo, dessa vez com a supermaioria, o que resultou no golpe de 2021. Ou seja, esse golpe é só mais um entre as inúmeras idas e vindas de facções com vários tons de socialismo que tem por lá. Certamente algo ruim, mas nada diferente do que é normal em qualquer estado, porque o estado em si é um golpe contra a população, principalmente ao forçar vários indivíduos, inclusive de grupos étnicos e religiosos diferentes, a viver sob uma única liderança, e pior, uma liderança coercitiva. Não há solução no Estado, apenas no indivíduo. O último ponto que quero abordar nesse texto é como a dicotomia do bem e do mal é incentivada pela política. A personagem central nos conflitos, Suu Kyi, primeira-ministra eleita, ativista política, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1991, ela se tornou quase uma popstar no mundo, é a queridinha da esquerda no mundo todo, embora todo mundo ali em Myanmar seja de esquerda. Vários artistas já escreveram músicas a seu respeito e ela recebeu até mesmo manifestações de apoio de Hillary Clinton e Barack Obama. Mas será que ela merece o título de heroína? Bom, a gente sabe que ela é filha de Aung San, comunista que trouxe a independência do país, mas que era ligado também a Ne Win, que deu o primeiro golpe. Mas
mas ela, lógico, não tem culpa dos atos do pai. Porém, mesmo ela aumentou a perseguição de jornalistas durante o governo. Em 2018, o Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou que oficiais militares do governo de Mianmar empreenderam uma campanha política para reprimir jornalismo independente, prendendo e processando muitos por meio de leis vagas e excessivamente ambíguas. Parece o Alexandre de Moraes, não é mesmo? Em 2020, Suu Kyi foi destituída do Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento. Em 2018, ela também perdeu o Prêmio Liberdade de Edimburgo. O motivo para isso foi justamente a sua recusa em condenar os massacres que aconteciam no seu país contra as minorias muçulmanas. Isso não dá para jogar na conta do pai dela. É difícil alguém ter simpatia por políticos e parece que ela, assim como todos os demais, simplesmente lutava para ter a tirania do lado dela. Nunca Bertold Brecht fez tanto sentido quando disse: infeliz a nação que precisa de heróis. Infelizes os cidadãos comuns de Mianmar que vivem no meio dessa bagunça completa, nesse covil de víboras, de políticos abaixo da média até para os padrões políticos do resto do mundo. Tomara que abram os olhos e não confiem nessa via, ou serão duplamente infelizes. A solução não está no Estado, a solução está no indivíduo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lulucho Convertido, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!